no seu principal jornal de circulação, 8 milhões de exemplares. Agora, domingo passado, o jornal Folha de São Paulo teve apenas 250 mil exemplares. Ou seja, caiu de 1 milhão e 200 para 250 mil exemplares, em apenas uma década, né? Agora, por outro lado, essa mesma dinâmica que puxa, né, o homem, por meio dessas plataformas de novas mídias, para a internet, entre outras plataformas, faz com que o maior site do mundo em língua não inglesa, que é o Universo Online, tenha cerca de 35 milhões de visitas por dia. Ou seja, aquelas pessoas que estão vinculadas ao fazer do jornal impresso, automaticamente estão em risco, ao passo que aquelas que estão voltadas, sobretudo à produção de notícias, informações, análises para o mundo digital, têm mais chance de sobreviver nesse mundo muito competitivo. Isso é muito curioso, e nós poderíamos dar tantos outros exemplos também no caso da França. O Libération, que é o terceiro jornal da França, um jornal que pelo próprio nome tem uma tradição libertária muito conhecida, hoje é um jornal de 35 mil exemplares. É um jornal muito pequeno. E eu vou dar um dado que, a meu ver, é mais chocante ainda, porque diz respeito a países onde a taxa de alfabetização também é muito elevada, que é o dado de consumo de jornais da Organização dos Países que fazem parte da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O tempo médio de um adulto consumidor de jornal num país da OCDE são geralmente aqueles países que têm rendas anuais per capita superiores a 10 mil dólares, né, é de 22 minutos diários. Isso quer dizer o seguinte, que do momento que ele pega o seu jornal, até o momento que ele larga ou que ele se considera já consumidor das informações que ali estão contidas, transcorreram-se tão apenas 22 minutos. Agora, se nós levarmos em consideração, por exemplo, o celular ou o telefone celular, essa é uma relação absolutamente inversa, porque é uma plataforma com a qual nós estamos durante todo o tempo. Aliás, possivelmente com exceção do período em que a gente vai dormir, e muita gente dorme com o celular ligado também, né? E é despertador? Né? Nós ficamos com o celular o tempo inteiro. E o celular, como já tinha ocasionado de mencionar um pouco anteriormente, ele também está fazendo tantas outras coisas, que ele é quase tudo que não um telefone. Não é isso? Hoje você aprende notícias pelo seu celular, você consegue marcar uma agenda com o seu celular, você pode ter uma aula de ensino à distância pelo celular. Ou seja, a capacidade de fazer tantas outras coisas por meio do celular é brutal do que apenas a sua função original, que é a transmissão de voz. E mesmo o celular, como nós conhecemos, vai mudar de uma maneira muito significativa nos próximos anos. Esse ano, nós, lá no Jornal do Brasil, organizamos mais uma vez um seminário no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que é considerado uma espécie de meca, né, das tecnologias que virão por aí. E nós visitávamos o famosíssimo laboratório de mídia, né, do Nicolas Negroponte, que é esse cientista da computação que recentemente lançou o projeto para que toda criança do mundo tenha um computador que custe apenas $100. Né? E nós estávamos visitando os projetos pilotos desse laboratório de mídia, e um daqueles que mais nos chamou a atenção, que aliás é de um pesquisador mexicano, era a de uma impressora, né, que ficava do lado do desktop, como aqueles desktops tradicionais que nós temos nas nossas casas, nos nossos escritórios, e ao lado dele geralmente tem uma impressora da HP, uma impressora muito normal. E aí eu perguntei para ele, bom, você está me chamando a atenção por conta dessa impressora, o que ela tem de tão especial? Aí ele me disse o seguinte, Marcos, essa impressora é muito bacana, porque ela vai revolucionar o mercado de celulares no mundo inteiro. Porque ela não imprime em papel, ela imprime em plástico e em metais facilmente moldáveis. Ela imprime em plástico e em metais facilmente moldáveis. O que lhe permite, por exemplo, navegar pela internet, ir no site de telefones celulares que você gosta, encontrar aquele modelo que mais lhe apetece, colocar o seu código alfanumérico, que por seu turno substitui o seu cartão de crédito, e, portanto, aquele valor pode ser deduzido da sua corrente, e a impressora imprime
o aparelho para você. A impressora imprime, em vez de ter um cartucho onde há tintas, e um depósito dessa tinta que é o papel, na realidade você está tratando com matérias-primas que são o plástico e metais facilmente moldáveis. Para um aparelho que não é só de chamar e receber telefonemas, mas é também o seu cartão de crédito, a chave da sua casa, a chave do seu carro e o seu sistema de monitoramento remoto da sua condição cardíaca. Ou seja, você pode ter um telediagnóstico, um diagnóstico à distância da sua condição cardíaca, muito provavelmente num médico que vive na periferia de Bangalore e cobra, ao invés de R$300 por consulta, R$3 por consulta, tá certo? E ter o seu diagnóstico, portanto, emitido de forma remota, graças a essa plataforma. Ora, esse tipo de celular é um celular muito diferente daquele que nós conhecemos e que seguramente vai aparecer aí nos próximos 4, 5 anos e que, se não revolucionar de maneira, digamos assim, tão dramática a maneira com a qual nós nos comunicamos, pelo menos vai revolucionar o varejo, não é, dos telefones celulares. Porque hoje você vai nos grandes shopping centers e encontra uma loja da Vivo, encontra uma loja da TIM, encontra uma loja da Claro, etc. Como há 15 anos, quando você trafegava pelas avenidas mais elegantes do Brasil, você encontrava uma loja física da Varig, não é isso? Aliás, no Brasil e no mundo, na Quinta Avenida tinha uma loja da Varig, na Ginza, no Japão, tinha uma loja da Varig, na Champs-Élysées tinha uma loja da Varig, e hoje não há loja da Varig em lugar nenhum, e nem a Varig existe mais. Porque, entre outras coisas, outras empresas, como é o caso da Gol, revolucionaram o varejo das empresas, do comércio de passagens aéreas mediante a internet. Qual é a grande loja da Gol no mundo? É a própria internet. Esse é um fenômeno muito curioso também, que está revolucionando muito esse objeto que nós tanto amamos, que é o livro. Não é isso? Vejam o caso da Amazon.com, que é a maior vendedora de livros do mundo. Não é isso? Maior vendedora de livros do mundo, a Amazon.com, uma empresa que deixou bilionário o seu dono, o Jeff Bezos, antes mesmo da empresa ter lucro, graças aos investimentos maciços no mercado de ações que ele conseguiu atrair para a sua empresa. Se a Amazon é a empresa que mais vende livros do mundo, é de se supor que no planejamento estratégico da Amazon, aquilo que não deve figurar de maneira alguma é qualquer tipo de objeto tecnológico que venha destruir o livro. Não é isso? O que a Amazon faz compreendendo esse processo do homem em novas mídias, da sociedade em rede e da destruição criativa? Ela passa a comercializar uma plataforma tecnológica chamada Kindle, que tem por objetivo princípio matar o livro como objeto. Por quê? Porque nós estamos falando de uma plataforma que basicamente tem 60 centímetros de altura por 20 centímetros de largura, pesa 80 gramas e é possível você comprar qualquer título da língua inglesa por $3,99. E no momento que você está na página 17, por exemplo, de Moby Dick, você pode clicar naquela passagem e ver o que outros proprietários do Google, que também leram Moby Dick, comentaram sobre aquela passagem específica, mais uma vez potencializando esse fenômeno das redes que acontece em todas as partes do mundo. Esse é um fenômeno interessantíssimo, é algo que, como eu mencionei, traz grandes problemas, né, grandes desafios. Quem não se atualizar tecnologicamente, infelizmente, perecerá, mas é um mundo também que oferece grandes oportunidades. E uma das oportunidades mais extraordinárias que eu vislumbro para esse mundo das novas mídias, e particularmente dessas mídias portáteis, né, onde você consegue receber e transmitir dados, é o caso da educação. Quer dizer, a grande sala de aula, da mesma maneira que a televisão, num certo momento, foi uma importante ferramenta educacional nos anos 80 e nos anos 90, a grande ferramenta educacional do século XXI será também o celular, numa forma ainda muito diferente daquela que nós temos, porque vai ser muito pouco diferente você ter uma aula GLS, ou seja, giz, lousa e saliva, ou uma aula, por exemplo, com os melhores professores do mundo, feitas a partir, ou intermediadas pelo seu celular. Isso vai dizer que nós vamos ficar mais frios, que nós vamos nos relacionar mais com equipamentos do que com seres humanos? Há esse risco. Agora também há um fenômeno de refluxo que eu acho muito interessante. Nunca foi tão fácil você assistir filmes ou no seu celular, ou no seu videocassete, ou na sua televisão por assinatura. E, ao mesmo tempo, nunca a visitação aos cinemas foi tão grande.